Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje nós estaremos estudando Mateus capítulo 9, tá? Faremos a leitura do texto e a explicação daquilo que nós lemos. Estarei lendo na versão NTLH. Vamos lá? Diz assim: Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: Este homem está blasfemando contra Deus. Versículo 4. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos seres humanos. Versículo 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Versículo 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Vem e põe as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Versículo 27. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados.
Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Versículo 32. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios. Versículo 35. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Até aí. Esse então foi o texto de hoje, Mateus capítulo 9. No vídeo anterior nós vimos, Mateus capítulo 8. E o versículo 1 do capítulo 9, ele é exatamente a continuação do último versículo, de Mateus capítulo 8. Nos últimos versículos de Mateus capítulo 8, Jesus ele foi até Gadara e libertou então 2 homens, que estavam possuídos por legiões de demônios, E o versículo 9 então diz que Jesus entrou num barco e voltou para o lado oeste do lago, ou seja, ele voltou de Gadara, para a cidade. Então vai dizer que algumas pessoas trouxeram até ele um paralítico e que Jesus viu que aquelas pessoas tinham fé. E Jesus então disse para aquele homem, coragem, meu filho, seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei que estavam ali perto começaram a pensar, que Jesus estava blasfemando contra Deus, pois só Deus pode perdoar pecados, E a Bíblia vai nos dizer lá no versículo 4, que Jesus conhecia os pensamentos deles, Jesus sabia, o que eles estavam pensando. E Jesus então disse, o que é mais fácil? Dizer para o paralítico que os pecados dele estão perdoados, ou dizer, levanta-se e anda. Então, para que vocês saibam que eu tenho poder na terra para perdoar pecados, então Jesus disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Então aquele homem se levantou e foi para a sua casa, e quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar poder aos homens, porque eles viam Jesus ali como um ser humano qualquer, como um homem qualquer, Depois vai nos falar sobre o chamado de Mateus, Mateus é o autor desse livro, tá? Vai dizer que Jesus passou e viu então Mateus ali sentado e disse para Mateus, vem e segue-me, venha comigo, Mais tarde, Jesus então estava na casa de Mateus, e muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama foram até Jesus e sentaram na mesa com Jesus, o que fez com que os fariseus também criticassem, E eles então falam para os discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama, Jesus ouviu isso e Jesus então responde, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, Jesus ele veio para os pecadores, Jesus ele veio para os doentes e não para os santos, e não para os justos, E ele encerra então no último versículo lá, no final do versículo 13, ele vai dizer assim, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons, Depois nós vamos ter um episódio aonde Jesus ele é questionado pelos discípulos de João Batista, E os discípulos de João Batista questionam por que nós e os fariseus jejuam, mas vocês e os seus discípulos não jejuam. E Jesus então responde da seguinte forma, Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Ou seja, Jesus é o noivo, Jesus está presente. E porque Jesus está presente, os discípulos tinham motivo para se alegrar e não para jejuar.
E Jesus cita então um casamento, né? E óbvio que num casamento não é lugar para estarmos de jejum, né? Jesus diz, não podem estar tristes enquanto o noivo está com eles, né? Porque o jejum, de alguma forma, é um tipo, sim, de abstinência e, consequentemente, de tristeza voluntária, né? E Jesus depois ele dá 2 exemplos onde ele diz que não se pode usar um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque aquele pedaço de roupa nova vai encolher e vai rasgar a roupa velha. Depois ele vai dizer também que ninguém põe vinho novo em odres velhos, né? Por quê? Porque senão aquele odre ele vai rebentar e o vinho vai se perder e o odre vai se estragar, né? O odre, né, ele é uma bolsa de couro que é feita para colocar vinho. E quando você coloca um vinho novo num odre, esse odre precisa estar novo, porque aquele vinho ainda vai passar pelo processo de fermentação. E quando ele passar por esse processo, aquela bolsa ela precisa ter uma certa elasticidade, porque senão ela rompe, né? Então, o que Jesus está dizendo é que essa bolsa de couro, ela não pode ser velha, porque senão ela não vai resistir ao processo de fermentação. Para resumir, assim, o que Jesus quer dizer, né, para a gente poder ganhar tempo, é que a nova vida e os ensinos de Jesus não cabem em estruturas antigas e rígidas. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus ele vem trazendo coisas novas, né? E o pessoal que estava acostumado, né, com a religião antiga, esse pessoal ali estava se escandalizando com Jesus. Então Jesus vem e diz, né, não tem como pôr vinho novo em odres velhos, não tem como pôr um remendo novo numa roupa velha, né? Ou seja, vocês precisam mudar a mentalidade de vocês, vocês precisam renovar a mente de vocês, né? Porque a nova vida e os ensinos de Jesus não cabem em estruturas antigas e rígidas. É sobre isso que Jesus está falando, né? Depois, então, ali, continuando, né? A partir do versículo 18, ali, do versículo 18 até o versículo 26, nós teremos o relato de 2 curas, né? A cura de uma menina, que a gente não sabe dizer muito bem se foi uma cura ou se foi uma ressurreição. Eu acredito que Jesus reviveu aquela menina, ela realmente estava morta, tá? Porque o pai da menina chega, né, com essa informação, a minha filha morreu. Quando eles chegam na casa da menina lá, vai dizer que havia pessoas que estavam cantando músicas fúnebres, né? Ou seja, aquela menina estava morta e Jesus reviveu, tá? Eu creio nisso. E no caminho, quando Jesus estava indo, né, em direção ali à casa daquele homem religioso para curar aquela menina, então uma mulher, né, é curada. Aquela mulher, ela vai até Jesus e ela toca nas vestes de Jesus porque ela cria, né? Dentro dela, ela tinha a convicção de que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E Jesus então diz para ela, né? Jesus virou, viu uma mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. Depois dos versículos 27 até o versículo 31, né, nós vamos ver a cura de 2 cegos, tá? Jesus pergunta para eles, né, vocês creem que eu posso curar vocês? E eles respondem, né, sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Após então, no versículo 32, nós vamos ver Jesus, né, curando um homem que não podia falar porque ele estava possuído por um demônio. E a Bíblia vai nos relatar que depois que Jesus libertou ele, né, então ele começou a falar. O pessoal que viu isso ficou impressionado, né? Eles afirmavam, nunca vimos em Israel uma coisa assim. E os fariseus, que não perdem a oportunidade, né, de dar uma criticada em Jesus, eles vêm e dizem então que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder do chefe dos demônios, tá? Depois, a partir do versículo 35, então vai dizer que Jesus ele andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas e ele curava muitas pessoas, tá?
No versículo 36 diz que quando Jesus viu aquela grande multidão, ele ficou com muita pena daquela gente. Por quê? Porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas que não têm pastor. Então aqui Jesus ele manifesta, né, o coração dele. Qual o coração? O coração do bom pastor. O coração do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? E nós podemos recorrer a Jesus. Podemos recorrer a Jesus, né? Depois ele dá instrução então para os seus discípulos, né? Dizendo que eles deveriam pedir ao dono da plantação que mandem mais trabalhadores para fazerem a colheita, né? Ou seja, é o tradicional versículo aquele, né? Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao dono da seara que envie mais trabalhadores, né? Então, depois nós vamos entrar no capítulo 10, que nós falaremos no próximo vídeo, onde Jesus então escolhe os seus 12 apóstolos, ou seja, Deus mandou mais trabalhadores, tá? Era isso, gente. Eu quero orar com vocês antes de nós encerrarmos, tá? E em breve aí nós teremos o próximo vídeo. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão edificados, Pai, ao estudarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos mostra o coração do Senhor, o coração do bom pastor, o bom pastor, Deus, que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, Deus, que paga o preço, que se sacrifica, Senhor, por nós, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter tal confiança e recorrermos ao Senhor no momento da nossa dificuldade, no momento, Senhor, em que, como diz a Tua palavra, no momento em que estamos aflitos, em que talvez estamos nos sentindo, Pai, abandonados, no momento, Senhor, que talvez estamos nos sentindo sozinhos. A Tua palavra diz que o Senhor é o bom pastor e nós podemos, Pai, ter certeza que o Senhor nos conduzirá, Senhor, aos pastos verdejantes. Sim, Senhor, o Senhor nos dará, Senhor, da água da vida, como diz a Tua palavra. E nós podemos confiar nisso, que nós venhamos, Pai, ter confiança nisso, que nós venhamos nos apoiar nisso e venhamos, Pai, ter no Senhor, Pai, um ombro amigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.